Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Nossa, que saudade a gente tava de uma quarta-feira de futebol. E hoje o futebol volta às nossas vidas mais ainda, porque o São Paulo estreia, Palmeiras estreia, você vai ver tudo que vai acontecer aqui no Globo Esporte agora. É isso aí, Fred. O jogo vai ser aqui. Hoje, 9h30 da noite, São Paulo e Cruzeiro, pontapé inicial de São Paulo nessa temporada de 2025. São Paulo que apresentou ontem o Oscar, né? O Oscar, que foi a grande contratação do São Paulo. O Pedrinho antecipou pra gente aí na central do mercado. O Oscar chega para jogar com a camisa de número 8. Falou sobre diversos assuntos na entrevista dele de apresentação. Disse que, inclusive, espera que o desempenho dele no São Paulo possa fazer com que ele volte pro radar da seleção brasileira. Quem sabe, né? Deu detalhes também da ligação que o Zubeldia fez para ele. Falou também da importância do Lucas pro São Paulo e também dessa dupla que ele vai formar com o Lucas. E ele falou também sobre uma entrevista até, inclusive, que você fez com ele, que ele tinha comentado que o filho pedia para ir para o estádio do Morumbi e ele ficava meio assim, tinha um certo receio. Ele falou sobre isso também. Vamos conferir um trecho da entrevista. Meu filho ama muito ir lá no Morumbi. Toda vez que a gente vinha de férias aqui, eu tinha que levar ele no estádio, então... E agora, com certeza, ele teve não só ele, lógico que teve muitos aspectos, mas ele foi um peso muito importante para essa volta. E para mim também, de realizar mais um sonho, de realmente vestir essa camisa. O Zubeldia me ligou, a gente conversou, ele mostrou antes de eu acertar tudo, o jeito que o São Paulo gosta de jogar, o jeito que eu me encaixaria no time, o jeito que eu poderia ajudar o time na temporada. Então, com certeza ajudou bastante quando o treinador te passa essa confiança. E, Curi, o São Paulino vai matar a saudade junto com a curiosidade? Ó, curiosidade, ó, tá aí o trocadilho com o seu nome. Vai matar a curiosidade de ver o Oscar estreando já hoje? A gente já tem um provável São Paulo que enfrenta o Cruzeiro? Cara, o Zubeldia no último treino, ele dividiu o São Paulo em duas equipes, a gente pode dizer até que duas equipes bem equilibradas, assim, dois times mistos. De um lado, Luciano e Lucas, do outro lado, Caleri e Oscar. Então ele tem dois times do São Paulo nesse momento. O nosso produtor Felipe Ruiz apurou que ele vai mandar uma equipe dessas no primeiro tempo e a outra vai mudar a equipe inteira no intervalo, vai mandar o outro time no segundo tempo, que é dar rodagem, também não cansar demais os jogadores nesse início de pré-temporada, viu, Fred? Boa, e também parece que o Gabigol estreia, Dudu, então o torcedor do São Paulo tá curioso também para esse jogo, porque a gente pode ter já um baita clássico aí. A gente tem um campinho do Cruzeiro para colocar aqui na tela, inclusive, porque imagina, olha esse ataque do Cruzeiro, que coisa linda. Matheus Pereira, Gabigol e Dudu. Então, um baita timaço do Cruzeiro também. Então, um belo jogo para você acompanhar. Vai ter aqui no Sport TV, inclusive. Nesse momento, então, para abrir o ano, esse tipo de confronto também. Como a gente vai ter também um baita de um confronto lá nos Estados Unidos, Cruzeiro e São Paulo pela FC Series. Então, a gente vai para Orlando acionar o Conca, que vive de NFL, mas vive também de muito futebol, porque o Brasil foi te encontrar, Conca. Que coisa maravilhosa, hein, Mari? Bom dia pro Marra, pro Jailson, pro fã de esportes. É isso, você sabe que Orlando está se tornando o centro mesmo do futebol, os Estados Unidos como um todo, né? A propósito, no jogo dessa noite, vai rolar lá na casa do Orlando City, já serve como um aquecimento para o Mundial de Clubes, porque é um dos estádios, é uma das sedes para o Mundial, o Super Mundial que vai acontecer aqui no meio do ano. Olha, o jogo de hoje tem muita expectativa mesmo, e não é clichê de repórter que fala, a expectativa é grande, é de fato porque talvez Cruzeiro e São Paulo tenham sido os times que melhor se movimentaram no mercado. E a gente vai ver, pelo menos em termos de contratações de peso, a gente vai ver os primeiros minutos hoje à noite, nesse duelo marcado para as 9h30 de Oscar, né, que chegou aí, volta para o São Paulo depois de um longo tempo fora, vinha jogando na China. E no lado do Cruzeiro, entre tantos reforços, tantos investimentos, a dupla Dudu e Gabigol. A gente não sabe ao certo se começam jogando, se entram no decorrer da partida, porque como um torneio amistoso, como uma pré-temporada, os times vão poder fazer quantas substituições quiserem. Então a gente vai ver, por exemplo, o São Paulo já anunciou o Zubeldia que ele vai com um time no primeiro tempo e um time no segundo. Eu daqui a pouco traço um pouquinho aqui do que a gente vai ver em campo, mas antes, falei do Oscar, ele já vem treinando normalmente, está encantando, porque está jogando bem nos treinos, é porque o pessoal, ele tá jogando na China, não tá bem, não. Tem desempenhado um bom papel jogando ali nos coletivos. Ele foi oficialmente apresentado ontem aqui em Orlando e o Sport Center confere um pouquinho do que ele disse, sobretudo para o torcedor do Tricolor Paulista. Não tenho mágoa e o torcedor sempre me
tratou com carinho desde a época que eu saí, então estou voltando para cá também com um carinho enorme da torcida por mim, então eu espero que retribuir esse carinho, espero, lógico, mostrar meu melhor futebol e espero que o São Paulo, espero fazer grandes jogos pelo São Paulo e consequentemente, ganhar títulos aqui. O Oscar é o mesmo Oscar de sempre, eu acho que eu vou continuar, eu tenho a mesma qualidade que eu tinha, é lógico que a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os caminhos melhor do campo, então eu espero nessa volta para o Brasil me adaptar o mais rápido possível. Estou me preparando bem para essa pré-temporada, para começar bem, para me adaptar o mais rápido também no time. O entrosamento com os jogadores também é uma coisa muito importante. Acho que o futebol não muda. Acho que o mais importante é a adaptação. Eu treinei já um pouquinho mais aberto também, treinei centralizado. Acho que eu sou um jogador que sei jogar em várias funções, foi assim durante a minha carreira toda. E eu estou aqui para ajudar no que ele precisar. Eu acho que se ele precisar de jogar centralizado, vou jogar. Se precisar jogar aberto, vou jogar. E tentar dar o meu melhor sempre. E esse é o ponto, né? Qual o posicionamento do Oscar? Porque no treino que a gente viu de coletivo no final de semana, ele foi mais centralizado e o Lucas pelos lados. Mas é curioso que para hoje, pelo menos, a princípio, Lucas e Oscar vão jogar em times separados. Uma das formações do São Paulo, que pode começar o jogo, terá Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e o Moreira, Luiz Gustavo e Marcos Antônio Moreira improvisado na lateral esquerda, porque nesse momento só tem o Enzo Dias, outro reforço que chegou do River Plate e que também deve jogar. Aí o meio de campo, né, com o Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano Ferreira e o André Silva. Esse é um dos times. O outro time do São Paulo tem Jandrei Ferrarese, Juan Lanfranco e o Enzo Dias, também tem treinado bem por aqui. Alisson, Pablo Maia, Eric Oscar e William Gomes e o Jonathan Caleri. No lado do Cruzeiro, o Diniz não mostrou muito, o time ficou um pouquinho mais afastado lá em Tampa, não mostrou muitos trabalhos táticos, mas sim existe a expectativa de vermos Dudu e Gabigol jogando juntos e quem sabe desde o início do jogo entre os principais reforços. Vou arriscar aqui um Cássio, William, o Fabrício Bruno também. Esse chegou, integrou e já vem treinando normalmente. Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon, Romero, Matheus Henrique, Eduardo Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. É nessa noite o pontapé inicial para Cruzeiro e São Paulo. Lembrando, Cruzeiro fica porque no sábado joga contra o Galo. Olha que amistoso, hein? Na maior rivalidade. O São Paulo fica porque domingo joga contra o Flamengo. Estádio cabem 25 mil pessoas, mas a última estimativa estava na casa de 15 mil. E aí vem só o feeling do repórter, não é estatística oficial. Tenho visto mais torcedores do Cruzeiro por aqui. Vamos ver como é que vai ser logo mais à noite, Mari. Perfeito, Conca. E a gente volta a conversar. Quem serviu a seleção em Copa do Mundo, inclusive? Quem? Já está aqui, ó, na nossa tela. Quem é? Oscar. Já não lembra dessa Copa do Mundo? Não. Aí complicou. A memória é ruim. Fala da passagem pela China. Que Eu foi menti? Não, o Oscar fez o 1 do 7-1. Pô. É um Eu fato. menti? Você não Ele não mentiu. foi titular em Copa do Mundo? Titular. Então pronto. Então, tudo bem. Tá. Não que a culpa tenha sido dele. 7-1, né? Aliás, lembrar disso. vários outros jogadores que estiveram em campo naquele dia seguiram a carreira com sucesso. Hulk, Verdade. Vida que Davi segue. Luiz, Vida que segue. Marcelo. Vida que segue. Mas Vida é que uma vida segue. bem tortuosa. Aí, ó, se bom. precisar jogar aberto pelas pontas, vou jogar. Se precisar jogar centralizado, vou jogar. E aí, Mário, onde Mais ou tem menos lugar o que para o o Lucas Oscar? fez, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Lucas, né? Na temporada passada, o Zubeldia também movimentou muito o Lucas, principalmente para suprir algumas ausências, né? Quando ele não tinha o Rato, o Lucas também caiu pela direita. Quando ele perde o Ferreirinha, ele movimenta bem o Lucas. Mas a gente sabe que, com liberdade, ele rende muito bem o Lucas, né? Mas mais centralizado ali, tem uma visão de jogo espetacular. Eu acho que para o Oscar é a mesma coisa. Acho que o ideal é essa dupla funcionar muito bem, porque são dois jogadores que sobem muito o nível do São Paulo. O Lucas muito bem adaptado ao São Paulo, desde sempre. Foi muito importante na chegada do Zubeldia para dar um panorama legal da equipe, dos atletas. Então, acho que o Oscar também pode contribuir muito com isso. Acho que os dois tendo essa liberdade para atuar e o entendimento entre eles. O São Paulo negociou o Wellington Rato pela direita. Vamos ver se o Zubeldia vai manter essa intensidade pelos lados que funcionou muito bem, principalmente com o Ferreirinha antes da lesão lá no Allianz Parque. Mas, para mim, é fundamental que Lucas e Oscar se entendam para jogar junto. O São Paulo tem muito a ganhar com isso. Rafael Prats.
A dúvida que eu fico em relação ao Oscar, pelo menos de imediato, é a condição física com a sequência de jogos, né? Ele ficou muito tempo no futebol chinês, teve números muito bons, teve algumas temporadas muito boas, mas talvez com um intervalo maior de um jogo para outro, com um deslocamento um pouco diferente de algumas partidas para outras. Agora não, né? O São Paulo me parece que está vendo aí o seu camisa 10. Ele chegou para ser o camisa 10 do São Paulo. Né, em uma posição que até... Mais centralizado, você imagina? Acho que de cara sim, Abel. Isso não quer dizer que ele não possa ser, daqui a pouco, um jogador mais aberto em alguns jogos, em algumas situações. E o Zubeldia falava muito sobre isso, né? Que queria um tipo de jogador assim. São Paulo não tinha um meia de organização como é o Oscar. Então veremos, assim, acho que o Oscar, qualidade técnica ele tem. Ele realmente é muito bom com a bola, visão de jogo, pode chegar na área, bom passe. Mas a exigência física, talvez, em alguns jogos, ele tem alguma dificuldade no começo, principalmente. Com o decorrer dos jogos, aí a coisa pode melhorar para ele também. Eugênio Leal, Oscar voltou ao tricolor. Achei interessante essa possibilidade dele jogar, né, em diferentes posições. Eu via muito o Oscar centralizado, né, como o 10, mas ele se colocando à disposição para jogar pela esquerda, abre a possibilidade de encaixar ali o Luciano, né, naquela função onde ele já estava. Você pode ter o Oscar de um lado, o Lucas do outro, o Luciano e o Calheri por dentro. Pode ser uma possibilidade. Se jogar na ponta, o cara não tem que correr mais? Então, tem que estar lá na frente, tem que voltar, tem que recompor. O problema é a recuperação. Tem que correr mais do que jogando no meio? Esse time, a questão toda é se o time vai conseguir manter a bola no campo de ataque por muito tempo. Porque você tem que ir e voltar se o jogo vai e vem. Se você consegue manter a maior parte do tempo a bola no seu campo de ataque, isso significa o quê? Ter a posse de bola. É uma característica desse time do São Paulo. São Paulo tem as maiores médias de posse de bola aí no futebol brasileiro no último ano. 2, uma vez perdendo essa bola, impedir a transição do time adversário. Ou seja, perde-pressiona. Perde-pressiona exige energia? Exige. Mas menos do que você ficar indo e voltando. Você tem que ter energia para perdeu imediatamente, está pressionando a recuperar essa bola. Se você, não, agora perdi a bola, deixa outro time ir para o ataque, aí você tem que voltar o campo inteiro, depois voltar para cá de novo, você acaba cansando mais. E eu acho que passa muito pela ideia do Zubeldia de jogo. Isso, de tentar segurar a bola no campo de ataque o maior tempo possível. A marca do time ano passado, em muitos jogos, né, Eugênio, talvez o melhor momento do São Paulo no ano passado foi um time quando ficou com a bola. É isso. O São Paulo é um time que fica com a bola, jogadores que trabalham muito com a bola, não tem muita pressa, às vezes, para resolver a jogada. No ano retrasado já era assim. Pode ser um jogador importante para isso. E ele, nessa função, nesse momento que tem a bola, não tenho dúvida que ele vai ajudar muito. Muita qualidade. A questão é no sem a bola. Se ele vai estar inteiro para isso, porque concordo com o Prates, é uma outra realidade. O futebol chinês é muito diferente do futebol que se pratica aqui no Brasil hoje. Prates, já que você foi enfático